Nós estamos vivendo, né, uma temporada, né, no ano cristão. Você que não conhece o ano cristão aí, é o calendário cristão, que começa aí a 4 domingos do Advento, né, última semana de novembro, o Advento, Natal, e agora a gente está o que? Vivendo esse período de Epifania, pós-Epifania, né? O que é Epifania? Vocês lembram aí que o Everton falou aí no último culto, né? Epifania é esse surgimento, esse aparecimento de Deus encarnado na pessoa de Jesus, né? Epifania é quando Cristo vem a nós, é Deus conosco, é o Emanuel, é quando Deus não é mais uma voz ali no monte, ou uma nuvem, uma coluna de fogo, ou uma sombra, ou uma sarça que está ardendo, enfim, não. Mas agora Deus em carne e osso, é Epifania, né? É Jesus andando no meio do seu povo, andando no meio dos homens, é comendo, é conversando, é se relacionando. E a gente, no último culto, o Everton, ele trabalhou essa ideia, né? De que a Epifania é anunciada por João Batista, né? E a Epifania exige algo de nós. Qual é a mensagem que a Epifania exige de nós? É arrependei-vos, né? É chegado o reino de Deus. Não dá para... É incompatível a vida do jeito que ela é, pecaminosa, servindo ao diabo, servindo à cultura. É incompatível esse estilo de vida. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. E o reino de Deus tem um rei e tem uma cultura própria. Então é preciso que você nasça de novo, é preciso que as pessoas sejam batizadas, e não batizadas só num ato simbólico da água, mas ser batizadas o quê? Nascer de novo, porque é inaugurado o reino de Deus na pessoa de Jesus. Então a gente está vivendo essa temporada. É temporada da gente poder ver como é importante Deus viver entre nós, como que isso foi importante para nós. É da gente passar pelo nascimento de Jesus, de ver como que ele ia crescendo, se desenvolvendo, ver ele, por exemplo, lendo o rolo de Isaías lá no templo e falando a respeito de si mesmo, né? Ver, por exemplo, Jesus realizando os primeiros milagres, ver Jesus, por exemplo, indo ao deserto para ser tentado, ser batizado. Então é tempo da gente passar por essa jornada mais uma vez e caminhar ali com Jesus, né? Eu imagino muito isso, né? E é um treinamento que eu tenho feito, né? Você, quando você estiver lendo a Bíblia, você não lê a Bíblia como uma pessoa que está vendo a história de fora, mas é você se imaginar como se você estivesse ali naquele meio ali. Se Jesus estivesse, por exemplo, ali no Sermão do Monte, você estivesse ali se escutando também. Você se assentou no Sermão no Monte também para escutar o Sermão de Jesus. É como se você estivesse na festa lá em Caná, né? E Jesus fazendo aquele milagre ali de transformar água em vinho, e você ali como um dos convidados. Você foi para a festa também e de repente você vê aquele milagre. Então se imaginar dentro da história faz você entender melhor o texto e faz você ver como que isso é bom, né? Como que o que é importante ali você reter. Então, eu queria que, mais uma vez, o Everton fez esse exercício semana passada, queria fazer de novo. Eu queria que você se imaginasse como uma dessas pessoas que está vivendo essa história que eu vou contar aqui agora. Tá bom? Que está lá em Mateus capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 4, o versículo 18 fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque era pescador. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Versículo 23.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão os seguiam. Então, falar sobre a Epifania, que é o aparecimento, né, essa experiência do encontro da divindade, né? O que é uma epifania, né? No sentido comum da palavra, né, no sentido assim, mais secularizado, é quando você tem aquela sensação de que uma ideia vem, de que lembrei disso aqui, ou aquela coisa boa, uma sensação boa, quase divina, né? É quando você tem uma boa ideia, é quando você vive um bom momento, você está ali vendo o pôr do sol, você quase tem ali uma sensação de espiritualidade, parece que você tocou o divino. Na teologia, a epifania, né, pelo menos na teologia cristã, a epifania é o encontro de fato com Jesus. É quando nós nos encontramos com Jesus. É quase que tocar a glória de Deus. É como se você fechasse os olhos. E aí, se você fechasse os olhos assim, parece que você passa a mão assim, ó, e parece que tem algo aqui além do oxigênio, além das moléculas do ar. Isso seria uma epifania. Mas eu sei que todos nós aqui não estamos acostumados com isso. E a gente precisa dar um significado mais amplo à epifania. A epifania é essa coisa que é percebida só no tato, no senso, nos sentidos? Não. Epifania é aquela certeza do encontro com o divino. É a certeza que de fato Jesus é quem fala com você. É a certeza de que é de fato Jesus que deseja certa coisa para a sua vida. É Jesus que de fato ordena isso e você obedece. É quando a fé, aquilo que é gerado dentro de nós, encontra com de fato as palavras de Deus. Epifania. Epifania. Você já deve ter tido isso quando você fez aquela oração, talvez no momento muito triste da sua vida, ou então quando você viveu um momento muito alegre da sua vida. Normalmente os pais, quando nasce um bebê, ou então quando a gente está diante da morte, por exemplo, daquela tristeza, e aí você parece que Deus está ali e fala, eu estou aqui, tranquiliza seu coração. Parece que tem momentos da vida da gente, ou não é? Parece que a gente está, de fato, diante de Deus. Diante da glória de Deus, diante da palavra de Deus, diante da repreensão de Deus, diante do consolo de Deus, né? Então, epifania. Epifania aqui é Cristo encarnado. Porque o tempo todo é o Deus que criou céus e terra andando com pessoas. E esse Deus que criou céus e terra, que fez o ser humano, né, a sua imagem e semelhança, é o Deus agora que está andando pela região do mar da Galileia. Ele está andando, ele está vestindo uma roupa, ele está pisando. É Deus encarnado, gente. Pensa bem. Aquele que não pode ser contido, porque o universo é menor do que ele, agora está em um corpo. Está em uma pessoa. Aquele que criou a lei da física, a matéria, agora está andando sobre a lei da física. Ele pisa aqui, ó, e tem uma parede, ele não atravessa paredes ainda. É o Cristo, é o Filho de Deus encarnado. Tem fome, é batizado, é tentado no deserto por 40 dias, fica com fome, gente. Aquele que criou a comida sentiu fome. Você já parou para pensar nisso? Aquele que criou o pão tem fome de pão. Pensa nisso. E agora esse começa a caminhar. E aí ele caminhando encontra com pessoas comuns. Ele lembra da mensagem de João Batista, que agora é a mensagem de Jesus Cristo. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O que significa isso? Porque é chegado um novo tempo. E ele vai revelando isso aos poucos. Como? Passando por lugares, e aqui ele encontra Pedro, André, João, Tiago. Ele encontra essas pessoas. E ele faz um chamado. Vem e me segue. Vem após mim. Segue-me. É a voz do Messias, é a voz de Jesus. É Deus chamando.
Nada mais epifânico do que isso. É Deus chamando. Imagina aquelas pessoas que foram criadas para ser imagem e semelhança de Deus, trabalhando nas suas vidas comuns, nas suas vidas diárias, naquele serviço ordinário, fazendo coisa de rotina de todo dia. Parece que a vida não tem cor. Parece que a vida é só isso, é acordar, trabalhar, dormir, comer, pagar a conta. E de repente vem a voz daquele que é o Verbo. De repente vem uma voz ao coração daqueles que estavam no comum. E a voz diz: vem e me segue. É Deus chamando, não é Deus chamando, vem e me segue, é audível. Alguém passa por nós e nos chama, mas não é qualquer pessoa, não é qualquer convite. É Jesus chamando. É Jesus chamando. E porque é Jesus chamando, não existe outra resposta senão largar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo para trás e seguir Jesus. Nós não estamos falando aqui, de Jesus apresentando uma nova proposta de vida. Não tem Jesus apresentando uma proposta de vida aqui, gente. Vocês percebem que o chamado de Jesus não vem ser cristão e fazer isso e aquilo e aquele outro? Não, por enquanto não tem isso. A única coisa que tem é Jesus chamando e um coração escutando. Não existe lógica racional. Se eu me tornar cristão, o que vai acontecer? Não tem isso. Se eu começar a seguir Jesus, onde esse caminho vai dar? Não tem esse onde o caminho vai dar. Só existe Jesus chamando. E um coração que parece que esperou a vida toda por esse chamado. Porque nem o trabalho, nem os prazeres dessa vida, nem uma casa, nada traz segurança, paz e alegria de seguir a Cristo. Coisas que somente os cristãos experimentam. Existem muitos prazeres nesse mundo, mas nenhum prazer é comparável àquilo que o cristão escutou. Vem e me segue. Essa palavra é mais doce do que qualquer promessa. Essa palavra é mais doce do que qualquer bem conquista. Se você for lá para as Ilhas Maldívias, você não vai ver mais beleza que ofusque o que é a palavra de Jesus chamando: vem e me segue. Pessoas comuns, pescadores, são chamados. Pessoas são chamadas a seguir a Cristo. Isso é epifania, viu, gente? É quando aquele dia lá que você estava na sua vida, você escutou a voz de Jesus. E desde então nenhuma voz é igual à voz de Jesus. Somente a voz de Jesus é que balança o seu coração. Somente a voz de Jesus. Por que a gente corre e a gente não consegue sair disso aqui? A gente não consegue esquecer de Jesus. Vou deixar Jesus de lado. Por que isso não existe? Porque um dia as palavras de Jesus penetraram no seu coração verdadeiramente. E aí você vai dizer, como Pedro, num outro momento, um momento mais longo da caminhada aí, de maturidade, de discipulado com Jesus, Pedro vai dizer para Jesus, depois de ser repreendido junto com os outros, porque Jesus falou, vocês não vão embora também não? Agora que a multidão me abandonou, vocês não querem ir embora também não? E Pedro diz: para onde iremos, pois, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então o relacionamento de Jesus com o seu discípulo é esse relacionamento de vínculo que é inquebrável. O discípulo nasceu para isso. E nas palavras de Jesus o coração dele se aquece. Na doutrina reformada, isso é graça irresistível. É o chamado eficaz. Ele chama. Eu escutei isso no ano de 2010, quando eu estava lá no Carnaval em Itabirito, pronto para aproveitar os prazeres dessa vida. Lá no meu interior. E aí você fala: como que é a voz de Deus? A voz de Deus nem sempre é um som. A voz de Deus às vezes é uma impressão, uma consciência, uma certeza. E naquele momento a voz de Deus foi uma mistura disso tudo. Eu só sabia que a partir daquele momento eu seria perturbado, no bom sentido da palavra, por aquelas palavras de que: Tiago, agora é o seu momento de caminhar comigo.
de me servir, de me amar. Aquilo me fez largar tudo, deixar tudo para trás, e eu sei que você passou por essa experiência ou diariamente passa por essa experiência, porque constantemente a gente é lembrado de que existem coisas boas nesse mundo. Mas o que a gente precisa ter diante de nós sempre? Que nem sempre o bom é o melhor. Existem coisas boas nesse mundo, mas o melhor é somente a palavra de Deus. É somente o convite de Jesus, vem e me segue. Epifania é isso. Epifania é a gente se encontrar com essa voz que nos chamou e que nos chama. Com a voz que disse, vem e me segue, e com a voz que diz, ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ore comigo assim, bem-aventurado é. Essa voz que chamou é a voz que continua a falar. E continua, e continua, e continua a falar. Então as pessoas às vezes reclamam, né? Deus não fala comigo. Mas é pouco tempo com o Evangelho, né? É pouco tempo lendo os Evangelhos. Porque quando você lê os Evangelhos, Deus está falando lá o tempo todo. E essas palavras aqui, elas não perderam aí a validade. São palavras que continuam reverberando e vão continuar falando durante toda uma eternidade. Vem e me segue. É o convite de Jesus para a gente essa manhã. Vem e me segue. Onde você está? Pescando, lavando as redes, onde você está? Vem e me segue. É o chamado, a epifania. É o chamado que Jesus está fazendo ainda hoje. Vem e me segue. Se não a nós, há pessoas perto de nós. Vem e me segue. Vem e me segue. Percorria Jesus, no versículo 23 lá, ó, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Como que Jesus está falando ainda? Aquele mesmo que chamou, vem e me segue, continua falando. E Jesus aqui está ensinando, pregando e curando. Jesus ainda está agindo. Jesus ainda está falando. Agora, né, não sei se você sabe, mas o corpo de Jesus agora é a voz de Jesus no mundo. Eu sei que não é a mesma coisa ali de o Jesus encarnado, mas é esse o mistério da salvação. É de que unidos com Cristo somos também participantes da sua obra. É que agora o corpo de Cristo é esse grupo de pessoas que a gente não consegue delimitar onde está exatamente, mas a gente sabe que uma parte se reúne aqui de manhã e outra lá e outra cá, mas o corpo de Jesus no mundo agora fala por ele também, porque também carrega a sua palavra, porque também convida outras pessoas a seguir Jesus. Como que Jesus chama as pessoas hoje? Através da igreja. Através da palavra, vem e me segue. Como que nós chamamos as pessoas a participar desse discipulado? Onde nós estamos sendo trabalhados, desenvolvidos, santificados. Agora a gente também oferece isso a outras pessoas. Vem e segue a Cristo. Vem e segue ao Messias. Vem aprender com Ele, que é manso e humilde. Vem escutar aquilo que Ele está dizendo. E nisso, onde Jesus prega, ensina e cura, agora a igreja, participando desse ministério de Jesus, prega, ensina e cura. Ou você acha que isso aqui acabou? Prega, ensina e cura. A gente continua pregando, ensinando e curando. Pregando e ensinando o evangelho do reino de Deus. Curando aquelas pessoas que estão passando por enfermidades, tormentos. Aquelas pessoas que estão sendo oprimidas por demônios, aquelas pessoas que estão vivendo como lunáticos. Onde está Cristo agindo no mundo? Onde está Cristo agindo no mundo, gente? Por meio da igreja. É um irmão que estende a mão. É aquela conversa ali na hora do cafezinho no trabalho. É aquela conversa de ponto de ônibus. É aquele convite para o vem na minha casa tomar um café. É aí onde Jesus está. É onde a palavra de Deus ela é proclamada, onde as escrituras são compartilhadas, ensinadas, pregadas, as curas estão acontecendo. É onde nós estamos abraçando, é onde nós estamos tocando. É uma jornada.
Faz sentido para vocês isso? Onde está a ação de Cristo no mundo? Está quando a igreja começa a fazer, semelhante a Cristo, essas mesmas coisas. Pregar, ensinar e a curar. Faz sentido para vocês isso? Glória a Deus. Pessoas doentes, acometidas de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Ele os curou. Toda essa cura, cura física, cura no psicológico, cura nos relacionamentos, cura na dignidade, ela não pode tomar lugar de uma cura muito maior que Deus está realizando. Lembra a mensagem do reino de Deus, certo? Tudo aquilo que é físico, aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais, ela serve de ilustração para a gente poder imaginar aquilo que Deus está realizando onde? Dentro de nós, no coração do ser humano. Porque é onde o Evangelho entra, é onde que o Evangelho está operando de verdade. Porque por mais que você não seja curado de uma gripe, você pode ter certeza que os seus pecados foram perdoados de fato. Porque é lá onde Deus fez a verdadeira obra. É lá onde realmente importa. Porque ainda que o seu corpo pereça nessa terra, você viverá. Você viverá. Então a mensagem do Evangelho, ela não fala de coisas estéticas, coisas físicas. Tem impactos. Tem impactos, mas ela está apontando para algo invisível, espiritual. É isso que o Nicodemos não entendeu. Como que eu vou nascer da minha mãe de novo, Jesus? Se eu já sou velho? A mente, a lógica é uma lógica racionalista, natural. Você precisa nascer de novo. Porque nascendo de novo, você consegue ver o reino de Deus. Você consegue ver como que Deus está agindo e como Ele está agindo no mundo. Porque se você olhar para o nosso mundo, de uma ótica natural, o nosso mundo está perdido. Já era, não tem salvação não, viu gente? Amazônia, fome, pobreza, violência, está perdido. A Bíblia não nos chama a ser otimista quanto à situação do nosso mundo, não. Então por que a gente se envolve com essas causas? É porque fazendo isso, a gente sinaliza que existe uma mudança muito maior para acontecer nesse universo. Onde fome, pobreza, desmatamento, essas coisas, todas elas desaparecerão porque darão lugar a uma nova realidade. A realidade que Deus está executando em Cristo Jesus. Onde Ele vai fazer nova todas as coisas. Onde Ele está fazendo primeiramente nova todas as coisas, aonde? Dentro de você. Que é onde que você está sendo renovado? Porque cada dia eu estou mais velho. Né? Cada dia minha marca de expressão aqui está maior. Então não é no externo que a gente está sendo renovado, mas é no interior. Certo? Por que Paulo vai falar, por exemplo, que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus? Porque a natureza está guardando a vez dela, porque ela sabe que os primeiros somos nós. Quando os filhos de Deus se manifestarem, ou seja, quando a obra de Deus for completa neles, o corpo deles for glorificado, aí todo o universo também vai. Então existe uma ordem. A natureza aguarda, a natureza está chegando a hora dela. Mas a gente precisa entender que a nossa já chegou. Quando Cristo pisou nessa terra, viveu, morreu e ressuscitou, Ele inaugurou um novo tempo para nós. É por isso que a gente vive na expectativa do reino que ainda vai se manifestar, mas a gente já celebra já porque ele já começou. Porque a gente pode ter, por exemplo, comunhão com Deus, coisa que era impossível. A gente pode deitar nossa cabeça essa noite, dormir, sabendo que de fato os nossos pecados foram perdoados. Que aquele que prometeu que isso aconteceria, aconteceu. Não é uma dúvida para nós. E se os nossos pecados foram perdoados, a promessa do novo reino, ela é fato também. Ela é uma certeza para nós. Então isso é epifania. Porque com Jesus, Ele está nos lembrando disso o tempo todo. O que é o reino de Deus, como se vive no reino de Deus, como se trata as pessoas no reino de Deus, o que se aprende no reino de Deus. O discipulado com Jesus é isso, é o discipulado que acontece na vida. É o discipulado que Ele vai nos ensinando. Por isso, o que a gente tem que colocar assim como meta, como prioridade na nossa vida? Se encontrar com Jesus diariamente, constantemente.
ler as Escrituras não é uma opção para o cristão. Não é uma opção. Porque o discipulado com Jesus não é uma opção para o cristão. O discipulado por Jesus é uma tarefa, é uma missão, é coisa integral. Orar não é uma opção para nós. Gente, a gente está caminhando com Jesus. Imagina só que você está unido com Jesus, ou seja, onde Jesus vai, você está indo também, seguindo. Imagine só que Jesus sentou ao monte e começa a falar. Você tampa o ouvido? Você interrompe Jesus? Não, Jesus, eu estou no meio das minhas atividades aqui, eu tenho uma vida a conquistar, eu tenho um nome a fazer nessa terra. Você faz isso com Jesus? Bonhoeffer vai dizer que cristianismo é que eu determino as regras de como ser cristão não é cristianismo. Ah, mas eu acho que Jesus, ele é assim. O que você acha, meu amigo? É igual eu também. O que eu acho, o problema é meu e seu. Porque o que acha não importa. Você está entendendo? Porque Jesus não está para trabalhar com o que a gente acha. Jesus está para transformar quem a gente é. Jesus está para... Por que você tem que renovar a sua mente? Porque a mente velha sua não serve para nada no reino de Deus. Está entendendo? Por que você tem que deixar a sua vida, a sua rede, os negócios? Porque não... eu acho que Jesus é assim. O que a gente acha não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Ou a gente vai seguir o cristianismo assim, ou então a gente inventa uma religião que a gente é mais... né? Que aí eu vou fazer mais regras assim que me beneficiam. Porque aqui é morte, aqui é cruz. Então seguir a Jesus é isso. É um passo de fé. Tem que largar a vida para trás. Tem que largar a maneira antiga de pensar. Os prazeres a gente deixa para lá. As coisas que a gente considerava como valor, a gente deixa para lá. Porque seguir a Jesus é Ele que dita as regras, é Ele que dita o jogo, é Ele que diz onde que Ele quer ir. Depois você dá uma lida, por exemplo, em João, capítulo 4, por exemplo. Aí pega ali capítulo 3, capítulo 4, né? E Jesus sobe a Samaria para falar com a mulher samaritana. Vocês lembram dessa história? Você sabe que Jesus estava saindo de um ponto e tentando chegar no outro ponto, né? Não precisava passar em Samaria. Era o caminho mais longo. Inclusive é o seguinte, o que um judeu vai ficar andando em Samaria? Eles detestam o samaritano. Mas você viu Pedro, André, sei lá, algum dos discípulos falando: ô Jesus, vai passar por Samaria? Você não conhece o caminho melhor, não? Você viu alguém questionando Jesus? Que é Jesus que diz onde que Ele quer passar. E se a gente quer seguir Ele, a gente segue Ele, pronto. Faz sentido para vocês? Gente, evangelho é isso. O resto é invenção. O resto é ideologia. O resto é... Evangelho é isso aí, ó. Para começar o ano bem, da maneira de epifania, na maneira onde Cristo se encontra com a gente, só existe uma resposta a Jesus. Obediência simples. Obediência simples. Vem e me segue. Pronto, vou e sigo. Bem-aventurado és. Pronto, bem-aventurado és. Sem questionamentos. Se Jesus falou que é assim, é. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os apaziguadores, então é isso aqui que eu vou ser. Tá entendendo? Isso que eu desejo assim para minha vida, assim. Se eu tiver com essa capacidade, porque o meu coração, ele ainda tem umas durezas aqui que precisa ser mudada. Onde que eu vou aprender a mudar meu coração? Quando eu me encontrar com Jesus. Porque quem conhece melhor o nosso coração que aquela pessoa que o criou. Então ir para Cristo, gente. Desejar aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é verdadeiro. Desejar ser crente como crente é. Desejar seguir Jesus de perto e a perceber que nessa jornada seguindo a Jesus, você não está seguindo Jesus sozinho. A gente está seguindo Jesus com os nossos amigos aqui, ó. Ser cristão de verdade, ser discípulo de Jesus, não há outra opção senão o discipulado, certo? Eu sei quando a gente fala de discipulado, dá a entender aquela ideia, né, de discipulado de novos membros, né? Não, o discipulado com Jesus é uma vida diária com Jesus, onde Ele nos ensina, onde Ele entra na sinagoga para ensinar, a gente entra na sinagoga para escutar Ele ensinando. Onde Ele prega, onde Ele ensina, onde Ele cura, e a gente está curando lá, a gente está
aprendendo com Ele também, a gente está seguindo Ele também. Que é isso, é a união. É isso. Amém? Se a gente fizer isso aqui já tá bom já, né? Não precisa fazer muita coisa na vida assim. Não, eu queria construir um Titanic e tal, né? Fazer coisas grandes nessa vida e tal. Se você fizer o arroz com feijão aqui, já vai ficar bom demais. Faz esse experimento essa semana. Tá bom todo mundo aqui? Lê Mateus 5, 6 e 7. Senta no monte com Jesus. Você vai ver que o próximo versículo aqui é justamente isso. Jesus chegou num lugar, no monte, se assenta e começa a ensinar. Se assenta lá com Jesus e começa a escutar. Vê se o ensino de Jesus contradiz com o que você vive. Quando contradizer, você fala assim, estou errado, quero viver assim. Pronto. Faz isso. Já tá bom, arroz com feijão. É arroz com feijão. Depois a gente começa a sair disso aqui. Porque se a gente for discípulo de Jesus, se a gente tiver essa fé aqui, que larga tudo e segue a Jesus, já foi meio caminho andado. Porque durante o caminho Ele tem mais para nos ensinar. Amém, gente? Que a gente possa celebrar esse momento da Epifania que todos nós estamos vivendo. Lê o Evangelho. Se você tem dificuldade de ler o Evangelho, faz igual eu, que estava precisando ler o Evangelho todo, assim, rápido, né? Para não ficar lendo durante um mês, por exemplo. Coloca lá no Deezer, no Spotify lá, Evangelho de João, Evangelho de Mateus. Pega a Bíblia aí, né, que você tem um aplicativo, vai no Wi-Fi, coloca lá, capítulo 1, dá play lá. Alguém vai ler para você lá, você vai escutando tudo e tal. Tenta fazer isso, pegar em um pequeno bloco de tempo, assim, uma semana, 2 dias, tenta escutar todo o Evangelho. Faz uma jornada de caminhada com Jesus pelo Evangelho. Vê se isso não vai mudar os seus sentimentos, seu coração. Não vai ordenar seus sentimentos. Tô triste. Tô feliz demais. Tô egoísta. Tô com raiva. Passa um tempo com Jesus. Escuta o que Jesus diz. O que as pessoas falaram de Jesus. Escuta. É isso que a gente precisa, gente. Assim como Pedro, André, Tiago e João escutaram aquele dia, vem e me segue. E essas palavras, elas penetraram no coração daquelas pessoas, fazendo com que elas tomassem uma única decisão, que é seguir a Cristo. As palavras de Jesus farão a mesma coisa com o nosso coração. Escute as palavras de Jesus. Eu sei que a gente passa muito tempo com música, cantores, livros, até mesmo pastores, enfim, pessoas que a gente considera de Deus, mas passa mais tempo com Jesus. Escuta mais Jesus. Se você estiver escutando mais eu do que Jesus, aí tem alguma coisa errada. Escuta mais Jesus. Passa mais tempo com Jesus. Faz sentido para você, gente? Glória a Deus. Se coloca de pé aí para a gente orar. O tempo da Epifania é da gente fazer essa jornada com Jesus. Tem uma data no calendário cristão que eu estou muito assim, eu fico ansioso para ela chegar todo ano, que é a Páscoa, que é daqui 3 meses ainda, que está longe ainda, mas está perto, para mim está perto também na área. Mas o calendário cristão nos ajuda a fazer isso, passar pelo nascimento, anunciação, nascimento, vida e depois morte e ressurreição. Nós estamos na vida, beleza? Como Jesus andando ali, curando, entrando na casa de pessoas, convidando o publicano, conversando com Maria Madalena, ressuscitando Lázaro. Cara, separa esse tempo para você passar por essas histórias novamente. Você lê isso, para você pegar os detalhes ali, de falar, eu nunca tinha percebido isso. Você descobrir quais são as cidades. Por exemplo, você pegar essa coisa que a gente acabou de ler, de que Jesus na Judéia, vinha pessoas da Judéia, de Jerusalém,
Quando você vai lá no mapa, lá, aí você vai olhar onde está a Judéia, onde está Jerusalém, onde está aqui tal lugar. Aí você vai ver que é de toda a região. Então o texto está falando que vinha gente seguir Jesus de todos os lugares. Você começar a falar, não, cara, que incrível isso aqui. E essa mensagem chegou a você, ou seja, você também, daqui você está seguindo Jesus. Então, esse tem que ser o nosso maior bem. Essa deve ser a nossa maior experiência com Jesus. Não de você fechar o olho aí e tal, né? Vai que você cai, gruda no teto aí. Você pode acontecer isso que você? Pode, né? Vai que acontece aí, né? Eu não vou falar que não vai, né? Mas o cristão não deve buscar essas experiências, né? O que ele deve buscar? Escutar Jesus nos evangelhos, na palavra de Deus. Né? Aí é uma experiência digna mesmo. Imagina só, acabei de falar com Deus, o que ele falou com você? Falou que bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, e esses herdarão o reino de Deus. Caraca, falou mesmo, hein? Falou com todas as letras, né? Então, às vezes você escuta um negócio desse, né? Jesus falando, né? Vai me deixar também não? Você fala, nossa, amanhã eu escutei isso aí de Jesus, mas aí eu respondi igual Pedro também. Para onde eu irei, se só tu tem as palavras de vida eterna? Então Jesus está o tempo todo falando com a gente. É a gente que às vezes não quer ler, né? Mas não será assim, em nome de Jesus. Tira essa semana, Sermão do Monte, gente, ó. Para a casa para vocês, Sermão do Monte. Sermão do Monte na hora do almoço ali, enquanto você fica esperando o almoço ficar pronto, você lê o Sermão do Monte. Mas faz isso, lê, escuta. Assim, ó, isso aqui é para mim, na moral. Quero orar pela sua vida aí. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, discípulos seus, gente que estava pescando, trabalhando, cobrando imposto, fazendo coisas, ó Pai, achando que a nossa vida era só essa, mas um dia o Senhor passou por nós e nos chamou. A sua palavra foi tão doce, a sua palavra nos atraiu, a sua palavra mexeu, ó Pai, com as nossas estruturas. E a gente seguiu. A nossa confissão não foi a melhor, aquilo que a gente falou talvez nem foi o certo, mas a questão é que nós estamos aqui, ó Pai, até hoje, seguindo o Messias. Nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo a Ti, Jesus. Com a força e a capacidade que o Espírito Santo nos dá. É Ele que nos guia no caminho. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida que está sempre diante de Deus. Ensina-nos a viver, ó Pai, uma vida que deseja as palavras de Deus. Ensina-nos a viver uma vida que reflete a imagem de Deus. Ensina meus irmãos e as minhas irmãs nessa manhã. Ensina essas pessoas, ó Pai, a amar como Jesus amou. A servir e a ser obedientes à palavra de Deus, como Jesus foi, a viver como Ele viveu, a caminhar como Ele caminhou, a desejar santidade, a desejar maturidade, como Ele fez. Ele é o nosso exemplo de ser gente, Ele é o nosso exemplo do ser humano perfeito. Que os nossos olhos saiam dos ídolos, que os nossos olhos saiam do nosso próprio egoísmo, que os nossos olhos saiam, ó Pai, de falsos deuses e possam olhar para verdadeiramente o Cristo que foi pendurado naquele madeiro. Transforma o nosso coração, Jesus, essa é a minha oração. Transforma as nossas atitudes, ó Pai. Transforma o nosso viver, que possamos viver, ó Pai, sonhando e desejando o reino de Deus, aquele dia que o Senhor virá em glória. Faça-nos odiar o pecado, faça-nos odiar, ó Pai, aquilo que é ruim, ó Pai. Aquilo que só nos faz mal e faz mal ao próximo, faz-nos odiar essas coisas, ó Pai. Para que nós possamos amar, ó Pai, o Filho de Deus. Essa é a nossa oração. Nos dê um domingo, ó Pai, que a gente continue refletindo na sua mensagem, que a gente possa desenvolver verdadeiramente os relacionamentos, que a gente possa perceber que no domingo, aquele que viveu, morreu e ressuscitou. E se Ele ressuscitou, é porque nós também ressuscitaremos com Ele. Obrigado por esse domingo, pelas pessoas que estão aqui. Amém.